Respira. É tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi ferido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar as suas feridas, não posso te perder. Eu recebi ordem do general, ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Se não der pra cantar, não cante. Se não der pra orar, não ore. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Aleluia. Naquele momento, eu fui entubado. E quando eu fecho os olhos, é aí que os meus olhos se abrem. Deus me deu uma experiência profunda a respeito de oração. Algo que, para mim, até naquele momento, eu tinha uma experiência com oração apenas de ouvir falar. Mas a partir daquele momento, eu fiquei 12 dias entubado, 12 dias vendo a minha igreja orar por mim, vendo a minha esposa orar por mim, vendo minha igreja, meu pai, minha mãe, todos eles orando por mim. A partir dali, eu comecei a ter uma relação diferente com a oração. E aí, foi quando eu olhei para tudo aquilo que eu vivi, depois que eu volto, eu começo a ver o meu posicionamento dentro desta geração. E, para que você saiba, durante todo esse tempo de pastoreio, eu sempre busquei de Deus e falei, Deus, me dá uma direção para aquilo que eu preciso fazer para o meu tempo, para a minha geração. Porque eu entendo que cada tempo é um tempo. Cada momento é um momento, cada hora é uma estratégia, cada mente Deus fala de um jeito. Então, para pregar para você, eu preciso utilizar de alguma ferramenta. Para pregar para um jovem de 12 anos, eu tenho que usar outra ferramenta. E aí, o Senhor me deu uma experiência profunda de oração. E Ele me fez me posicionar para o tempo que eu preciso viver. E é agora que eu quero entrar na mensagem que eu trouxe para essa noite. Lucas, o capítulo 5. Lucas, o capítulo 5, e eu já vou ler para a gente ganhar tempo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Toda vez que você ouvir na Bíblia lago de Genezaré ou lago de Tiberíades, é o mesmo lago, amém? E viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido dele e estavam lavando as redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão Pedro, e lhe pediu para que afastasse um pouco da terra. E, sentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando ele tomou para falar, disse a Simão, velejai para o fundo e lançai as redes para arrastar os peixes. E respondendo Simão, disse, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, nós lançaremos a rede. E fazendo assim, eles pegaram um grande número de peixes e a rede quase se rompiam. E eles acenaram aos seus companheiros, que estavam do outro lado do barco, para vir ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, pondo a quase afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele, diante do arrastão, diante da pesca de peixes que tinham feito, e assim também estava Tiago, João, filho de Zebedeu, que era o sócio dele, e disse Jesus a Simão Pedro, não temas, e agora em diante tu serás pescadores de homens. Amém e amém. Você pode dar um amém? Quantos aqui querem ser pescador de homens? Quantos aqui querem ser pescador de homens?
Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu preciso que você analise é que quem está escrevendo é Lucas. Lucas é médico. Então, todas as vezes que você lê Lucas, você precisa ter um olhar analítico para saber o que Lucas está querendo falar. E eu quero falar a respeito desse texto do fim para o começo. Do fim desse texto, você vai ver Jesus olhando para Simão Pedro e dizendo: Simão Pedro, de agora em diante, você será pescador de homem. Presta atenção numa coisa. Este texto muitas vezes é usado para aplicar: você vai ser pescador de homens, mas o texto está dizendo que isso aqui não é para você. Esse texto é íntimo. Percebe que muitas vezes existem alguns textos que Deus diz para a mulher cananeia, para o cego, não tem nome. É alguém, é uma pessoa, é uma mulher, é um homem. Então Deus tem uma palavra, Jesus tem uma palavra diretiva para aquela pessoa que não tem nome. Nesse texto não. Nesse texto Jesus fala o nome. Ele deixa íntimo o processo. Ele diz: Simão Pedro. Opa, então é para ele. Aí ele disse assim, ele tem um marco de tempo, de hora e de estação. Ele disse assim: de agora em diante, por que não antes? E por que não depois disso? O que acontece nesse episódio que faz com que Jesus diz para um homem e disse assim: de agora em diante, você vai fazer isso. Fazer o quê? Ser pescador de homem. Oh, legal. Só que o que começa a determinar o que Jesus faz esse nível de escolha é exatamente o que nós vemos sobre a vida deste homem. E é sobre a vida deste homem, sobre este processo, que eu quero pegar uma analogia do que ele fez, aplicar na sua vida, para que no final disso tudo, você possa se considerar um pescador de homem. Amém ou não? Amém. Primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte: a Bíblia está dizendo que no final ali era uma pescaria poderosa. Antes um pouco tinha uma multidão de pessoas vendo Jesus pregar. De repente acontece tudo que acontece, está todo mundo no mar. E aí, gente, corre, corre! Gente, vem um monte de barco e vem todo mundo. Quer trocar? Logo nesse cenário, eu quero que você enxerga. Quantas pessoas o senhor enxerga nesse cenário, varão? Várias. Quantas pessoas o senhor enxerga nesse cenário? Várias. Tem uma multidão de gente nesse cenário. Muita gente. Agora, o texto vai fazer questão de dizer que no meio dessa multidão de gente, Jesus fala assim: ô Simão, Jesus escolhe. Presta muita atenção que eu preciso que você entenda que ao Jesus escolher, Jesus automaticamente não escolhe. Se Jesus faz uma escolha para alguém, chama no íntimo o nome de alguém, ele automaticamente, ao fazer a escolha, ele deixa de fazer uma outra escolha. Então a pergunta de aplicação nessa noite é: o que nessa multidão faria Jesus te escolher? Seria o irmão careca ali que tem uma barba mais bonita do que aquela que eu não tenho? É uma diferenciação. Se alguém vai olhar aqui, vai ver só 3 careca. 2 não tem barba. 2 não tem, né? Um é mais bonitão, tudo bem, usa um óculos, é mais experiente, mas tem um que tem uma barba. Então vou escolher aquele cara. O que faz Jesus escolher você hoje, aqui? Já começa a pensar comigo? Porque no texto que nós estamos trazendo, tem uma multidão. E Jesus pega e fala: ô Simão, é você. A partir de hoje, você vai ser pescador de homem. Você já começou a pensar sobre a programação que vocês têm aqui na Multiforme? Você já começou a pensar sobre a visão que o pastor tem estabelecido sobre vocês? Você já começou a pensar sobre aquilo que Deus tem para este lugar, para as pessoas que moram nesse prédio, que vão morar daqui a pouco? Já começou a pensar em tudo isso? Agora pensa comigo, o que fará você destacar dentro de todo esse processo? O que fará você se despontar a ponto de Jesus chegar aqui e falar assim: pastor, é fulano de tal. O nome dele é esse. O que vai fazer? Eu preciso que você entenda isso. Mas eu vou te dar a chave nessa noite. Amém ou não? Eu vou te dar, calma, não fica tão preocupado, que eu vou te dar a chave nessa noite. Por quê? Porque o Simão Pedro nos dá e nos mostra qual é a chave para esse despertar, para esse mover, para esse movimento de fazer assim, Jesus olhar e falar, bater os olhos e falar: é você.
primeira coisa que eu quero que você pense, que é difícil você pensar, porque quando você lê o texto, você já lê com os óculos da naturalidade, mas até então nunca tinha acontecido isso. Ninguém tinha sido chamado para ser pescador de homens. Ninguém tinha ideia do que era ser chamado para pescador de homens. Então, logo depois desse texto, você vai perceber que Jesus faz o chamado, logo depois, todo mundo recolhe o barco, deixa o barco lá paradinho, deixa a rede paradinho e começa a seguir Jesus. A minha pergunta é, quem mandou deixar o barco parado? Consegue pensar isso comigo? Na naturalidade das coisas, falar para um pescador de peixe, a partir de hoje você vai ser pescador de homem, naturalmente, a mente é um start rápido. Ele já vai começar a pensar em como é que vai ser a rede para pescar um homem. Eu vou ter que comprar uma rede nova. Ele tem a tendência de ter uma repetição dos padrões para aquilo que ele vai começar a fazer a partir de tal. Então ele recebe um chamado, você vai começar a pescar homens. Então como é que vai ser a rede? Agora não pode mais ser rede com essa linhazinha pequena que você tem. Tem que ser rede grande, porque você vai pegar um baita de um peixão. É homem. Então a ideia de um pescador é, então eu vou ter que ter uma isca melhor. Eu não posso mais usar essa isca aqui. Eu vou ter que usar pelo menos um pedaço de picanha. Atrai, o chama. Tá vindo comigo? Tá vindo comigo? Essa é a ideia de um cara que faz exatamente o que faz, e agora o Senhor fala, você vai fazer isso, mas não vai mais ser com isso, vai ser com isso. Então, naturalmente, você já começa a usar das mesmas estratégias e armas que você usava para aquele processo, para fazer esse. Mas o Simãozão já mostra um negócio para nós. Ele não sabia como que era pescar homem, mas quando ele tem um chamado, ele abandona tudo e vai seguir Jesus. Tem alguma coisa dizendo para você aqui ou não? Tem alguma chave para a gente ou não? Porque o natural que nós fazemos é, quando vamos para o Evangelho, utilizarmos aquilo que fazíamos para fazer para Deus. E muitas vezes Ele quer que você abandone aquilo, porque Ele tem algo novo para você. Por quê? Porque Ele é multiforme. Ele não tem só aquele modelo para fazer. Ele não tem só aquele jeito para fazer. Ele tem muitos outros jeitos e maneira. Tudo que ele precisa é que você tenha consciência de que você agora é instrumento dele. E você vai fazer o que ele mandar fazer. Agora, existe um problema muito grave. Por quê? Porque dentro daquilo, da nossa experiência, nós queremos modelar Jesus para que ele faça dentro daquilo que eu quero que ele faça. E aí, nós estamos andando para uma direção a qual Jesus quer que estejamos andando, mas estamos no veículo errado. Porque não é daquele jeito que Ele te quer. Então, a primeira chave que eu quero dizer para você, fique atento. Atento àquilo que o Senhor Jesus tem para fazer neste tempo conosco, homens de Deus, homens multiforme, homens que estão aqui estabelecidos num lugar que Deus deu para vocês para esse tempo. Agora eu te pergunto, por que Deus deu para vocês este lugar? Por que vocês estão estabelecidos aqui? É só porque não deu para ficar lá? É só porque... Não, por quê? Porque exatamente o que vocês pagavam lá, vocês pagam aqui. Por que existe isso? Porque existe um plano poderoso de Deus sobre esse lugar a qual vocês estão estabelecidos. Agora, o que vai fazer vocês aparecerem mais nessa avenida do que os outros? É esse o grande segredo. Então vem comigo, lá para o começo do texto. A Bíblia está dizendo... Existiu uma grande multidão para ver o Senhor Jesus pregar. Simão Pedro e toda a sua galera acabou de chegar de uma pescaria mal feita. Aí, Jesus chega no lago de Genezaré. E ele vê quantos barcos? 2. Ele vê quantos barcos? 2. Presta atenção nisso. De um lado tem Jesus chegando e olhando 2 barcos. Uma galera toda perto dele, sabendo que Jesus vai fazer alguma coisa. Do outro lado, tem um cara decepcionado. Por quê? Porque ele fez todo o planejamento, fez todos os cálculos, avaliou todas as posições, clima, horário, saiu para pescar, chamou todas as pessoas, mandou um WhatsApp para todos os credores, falou, amanhã eu entrego para você o pacote, amanhã eu pago para você aquilo, amanhã acontece tudo isso, e ele sai para o plano. Não acontece. Ele volta decepcionado. Então agora nós temos um cara ali sentado, lavando a rede, pensando, e agora, o que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Porque a esposa vai querer o dinheiro da escola do filho. Como é que eu vou abastecer o carro amanhã?
Porque hoje eu não consegui o que eu tinha, eu precisava, e agora a gasolina está tão cara, e como é que eu vou para o encontro dos homens? Eles mandaram levar o kit, eu não tenho dinheiro para comprar o kit do churrasco, e como é que eu vou fazer? Oh, meu Deus, ele está ali decepcionado. Ele está ali apavorado. Fala sério. Não tem nada que nos deixa mais apavorado do que falta de dinheiro, ou não? Hã? Você está sem falta de dinheiro, cara? Nossa, mas quando você está com um pouquinho de dinheiro, você é o cara. Hã? Você paga pro outro, não, deixa comigo, não, eu abasteço seu carro, pode vir. Não, fulano, você é o... Mas faltou dinheiro, o negócio prejudicou. Certo ou não? Esse Simão está exatamente preocupado porque faltou dinheiro. E quando falta dinheiro, tem um trauma na nossa cabeça. E agora presta atenção no cenário. O cara faltou dinheiro. O povo está aqui e Jesus está chegando. De repente, Jesus vai fazer uma escolha. Presta atenção de novo. Porque no final do texto eu falei sobre uma escolha, certo ou não? No começo do texto ele começa com uma outra escolha. Ele vai olhar no barco lá nos barcos, tem 2 barcos. E aí ele entra em um barco. Gente, presta muita atenção nisso. Não está dizendo que ele foi em busca do Simão Pedro. Não está dizendo que ele foi buscar e saber e resolver o problema de Simão Pedro. Não. O texto é claro e Lucas ele deixa isso claro para saber o que o texto está querendo dizer com você. Jesus está olhando para 2 barcos. Os barcos não têm nome. Jesus nem sabe quem que é os barcos. Os barcos estão ali. Porque senão o texto estava dizendo que um barco era de Simão, o outro barco era de Pedro. Não, está ali. E aí de repente Jesus entra dentro de um barco. E a minha pergunta é, o que faz Jesus escolher o barco que entrou? Já pensou nisso? Então pensa comigo uma coisa bem mais grave. O que faz Jesus não entrar no barco que ele negligenciou? Aí eu gosto de olhar essa situação desse jeito. 2 barcos. Jesus olha para esse barco aqui e disse assim, esse barco aqui, a madeira dele não é muito legal. Esse barco aqui está com um trincadinho aqui, o dono não teve o carinho de cuidar disso. Em detrimento a isso, esse barco aqui parece que tem um prego aqui, que o cara colocou uma madeira aqui para dar uma segurada. Mas esse barco aqui, o dono não teve o carinho de dar uma pensada. Não, a estrutura desse não está muito legal, mas a estrutura desse está bem legal. Por quê? O que eu tenho para fazer daqui a pouco, esse aqui suporta. Esse aqui não vai aguentar muito não, então deixa eu ver. Esse aqui está legal. Deixa eu entrar dentro dele. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Nessa trajetória da vida, tantas dores, machucados, tantas decepções, tantas vezes você é obrigado a estar na igreja sem querer. Eu sei que é assim, hein? Tem gente aqui que veio sem querer, certo ou não? Mas não precisa se levantar todo mundo, não. Mas veio. Mas está ouvindo a palavra. Então tem hora que a gente está decepcionado, eu não quero nem orar. Mas aí você tem que descer lá de joelho e orar. Isso aí vai trazendo para você o quê? Reparações. É um preguinho aqui, é uma coisa aqui. Aquele cara que você queria mandar um textão para ele, você escreve um monte de coisa no WhatsApp, apaga tudo, mas pelo menos você escreveu. Aí você fica escrevi, não mandei, mas escrevi. Aí você tem vontade de chutar o balde. Aí você fala assim, vou falar pro pastor que o ano que vem eu não tomo mais conta desses homens, não. Não quero mais saber disso aqui, não. É muito sofrimento, é muito não sei o quê, muito não sei o quê. Aí você vai orar e Deus vai falar assim, não, segura mais um pouquinho. É um preguinho lá no seu barco. Aí Deus olha para toda essa estrutura e fala assim, esse cara aqui sofreu bastante, orou bastante, eu vou entrar no barco dele. Deus está procurando o barco para entrar hoje aqui. Esse tempo todo que você está passando do evangelho e todas essas dores, e todas essas questões, e todos esses machucados que a gente leva, faz com que no final das contas, Jesus olha para a gente e fala assim, eu vou fazer um negócio nesse barco aqui. Aleluia. Eu quero profetizar que tem coisas para acontecer no seu barco. Para esse tempo. Porque nós somos homens desse tempo. Amém? Jesus entra no barco. E olha o que o Lucas vai dizer. E não é que ele entra no barco justo do Simão Pedro? Justo do Simão Pedro, que está lá lavando o barco. Que detalhe, o texto vai falar assim, que depois da pesca, todo mundo desceu do barco e estava lavando a rede. E aí, a Bíblia fala assim, e Jesus entrou no barco que era de Simão Pedro e falou com Simão Pedro. Simão Pedro não tinha descido do barco, ele estava lá dentro. Mas isso aí é uma mensagem para outro tempo, só vou te deixar um spoilerzinho aqui. Tem coisas preciosas nisso. Mas o Simão Pedro está lá, lavando as redes. Agora presta atenção comigo.
Ele está lavando as redes, decepcionado, Jesus chegou. Gente, presta atenção aqui. Isso, muda o manto aí. Olha aqui, gente, vocês estão em casa aí. O Simão Pedro está decepcionado e Jesus chegou. Isso, eu vou falar de novo para dar 3 pessoas falar aleluia. Peraí. O Simão Pedro está decepcionado, frustrado, endividado e Jesus chegou. Mas Simão Pedro não fica feliz. Por quê? Porque tem hora que o trauma é tão grande que a presença de Jesus e a falta de Jesus não faz diferença. Não é pecado. Está provando aqui, ó. Simão Pedro estava decepcionado. Jesus chegou de Simão Pedro e você não vê no texto nenhuma movimentação de Simão Pedro. Tem hora que a coisa está tão apertada que Jesus está do seu lado, cara. E você não está nem aí. Você nem consegue ver. Sabe por quê? Porque você está usando os óculos do trauma. O trauma faz com que a imagem de Jesus se apague da nossa história. Não precisa levantar a mão para dizer, mas eu sei que aqui tem gente que tem hora que você está com... Sabe aquele BO que a esposa chega daquele jeito, alguma coisa assim? Você está tão decepcionado que de repente tem uma palavra de Deus, talvez até da própria esposa, do filho, na televisão, lá nas mensagens que o pastor manda fazer, como é que chama? Os devocionais. Cadê o jovem do cabelo ali? Devocional, que você Aí de repente está passando o devocional ali na mesa. Você está ali na mesa, começa a estar tão decepcionado que o devocional está falando assim, presta atenção, rapaz! E você não está nem aí. Você nem ouve. A decepção é tão grande que a presença de Jesus, Mas Jesus sabe disso. E aí Jesus dá mais uma chave. Pega isso, por favor, pega isso. Jesus olha para Simão Pedro e fala assim, Simão Pedro, aleluia. Presta atenção nisso, porque esse é o tema de hoje. Esta é a palavra dessa noite. É esta ação. Simão Pedro, puxa o barco um pouquinho para a água. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Simão Pedro, Jesus dizendo para Simão Pedro fazer algo, que foi o que o varão disse no seu segundo tópico. Simão Pedro, me posiciona. Cara, está aqui a grande movimentação para nós homens para esse tempo. Posicionar Jesus no lugar que ele tem que estar. Porque é isso que eu vejo dentro da história de Simão Pedro, o que faz ele fazer o que fez e o que faz Jesus fazer o que fez para ele lá na frente. Ô Simão Pedro, afasta o barco um pouco da água, porque eu preciso pregar para essa multidão. Olha a minha visão, olha a minha visão. Simão Pedro, me posiciona no melhor ângulo, porque eu não tenho microfone, eu não tenho som, e eu preciso que as águas me ajudem a amplificar o meu som, para que esse povo todo me ouça. Então, me posiciona, Pedrão. Aí o que eu vejo? Aqui, Jesus, não tá legal. Som, não, me posiciona melhor. Aqui, Jesus, tá melhorando, mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho para cá. Aqui, Jesus, aqui, isso, parou, aqui. O barco parou, fora da terra, e Jesus começa a sua mensagem. Glória. Jesus começa a sua mensagem, começa a pregar para o povo, começa a profetizar para o povo, mas Pedro está decepcionado, Pedro ainda está endividado, Pedro ainda está sentado ali no chão, e Jesus está aqui falando, pregando. Gente, não sou eu que estou pregando lá, não é o pastor da casa que está pregando lá, é o pregador dos pregadores, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é Ele que está pregando. E como Pedro está? Ele não aparece. O que isso me dá autoridade para dizer? Me dá autoridade para dizer que Pedrão está sentado lá mexendo no WhatsApp. Mandando uma mensagem para os caras, para os credores, falando assim, não tem dinheiro, parcela isso para mim. Ele está lá decepcionado. Mas enquanto ele está lá decepcionado, Jesus está pregando. Jesus está pregando. Agora, deixa eu fazer uma analogia. Cadê vem cá, varão, o senhor mesmo do violão, vem cá. Isso, vem cá. Presta atenção no como eu gosto de ver, para que a sua mente trabalhe comigo. Vem cá. Isso. Enquanto eu falo, você só gesticula com a boca e... Jesus está no barco de Pedro, ok? Está pegando isso? Peraí. Jesus está no barco de Pedro. As pessoas que estão tudo ali, estão vendo toda aquela movimentação.
Aí olha como é que acontece na visão do povo. O povo está olhando o barco de Pedro, mas está ouvindo a voz de Jesus. Então tudo que eles enxergam é o barco de Pedro, mas ouve a voz de Jesus, e Jesus diz: pessoal, hoje veio salvação sobre esse lugar. É o barco de Pedro, mas a voz é de Jesus. É a movimentação de Pedro, mas a voz é de Jesus. O que eu estou querendo dizer com você? Eu estou querendo dizer com você que o barco é do Pedro que está traumatizado, mas a voz é de Jesus. E hoje, para essa geração, aleluia, Jesus está querendo usar o seu dom para aplicar a voz dele. E aí é o que vai trazer muito machucado às pessoas. Porque as pessoas vão ver, é um cara que toca violão, é um cara que canta, mas ele está pregando com unção, com poder, com glória, profetizando na vida sua. E aí você olha, peraí. A voz é dele, ele toca, mas esse timbre, essa autoridade não é dele, é do Pai que veio lá de cima. Aleluia. Oh glória. O que eu preciso te dizer hoje é que o Senhor está precisando utilizar o seu veículo para ser posicionado nesse tempo. Aleluia. Porque ele não vai descer mais aqui, ele já desceu. E ele já subiu. E ele disse que foi para preparar lugar para você, cara. Aleluia. E agora, Jesus está pregando no barco de Pedro. E ele falou assim: Pedrão, me posiciona. Se eu pudesse fazer um diálogo entre Jesus e Pedro, o diálogo seria mais ou menos esse. Ô Pedrão, vou fazer um spoiler para você aqui, para o pessoal lá da Multiforme saber e sacar qual que é o meu plano. Pedrão, eu sei que você está decepcionado, mas eu preciso que você me posicione agora, porque eu vou abençoar outras pessoas. Pedrão, eu não vou te abençoar agora. Eu vou profetizar para outras pessoas. Mas você tem que me posicionar. Porque quando chegar a hora de eu te posicionar, eu vou utilizar a sua obediência para que eu me movimente. Você pegou isso? Pegou isso? Por quê? Porque hoje você já leu o texto e você já sabe o que Jesus fez com ele. Mas ele não sabia. Então, se eu posso fazer essa analogia, essa conversa com Pedro, Jesus poderia até dizer: Pedro, faz isso para mim, Pedro, porque eu preciso da sua ação, para que depois eu reaja em cima da sua ação. Hoje nós estamos pensando que Jesus vai agir por nós, quando ele está querendo reagir por nós. Isso muda todo o cenário, pastor Elias. Por quê? Porque Jesus está esperando que eu tenha a tomada de decisão, a fim de que ele venha endossar a minha proposta. Aleluia. Ele não está querendo que você espera: Senhor, faz. E ele está lá de cima falando assim: vai, meu filho, faz. Vai, meu filho, caminha. Vai, meu filho, se movimente. Me posicione para que eu faça alguma coisa. Oh, glória. Agora, olha essa chave. O Senhor chega para Simão Pedro: Simão, me posiciona. Talvez para nós hoje, a pergunta seria: como posicionar o meu Cristo nesse tempo? O Tiago, o Lucas, que é médico, ele deixa uma chave para a gente. E ele escreve de propósito, porque ele sabia que a gente ia usar esse texto para esse tempo. Ele fala assim, Jesus fala: Simão, tira o barco da terra. Simão, tira o barco da terra. Vem para a água, Simão. Porque enquanto você está com o barco na terra, você está preso nas coisas da terra. Enquanto você está com seus pés na terra, a sua visão é terrena. Enquanto você está preso nas coisas da terra, você não tem projeção para ver aquilo que eu tenho para você na amplitude do tempo. Então, Pedro, por favor, Pedro, tira o barco da terra. Quando Pedro tira o barco da terra, Jesus começa a pregar. Mas nota uma coisa, que o barco ainda está no raso. E aí, Jesus prega, abençoa, profetiza, fala, faz.
faz. E o Pedrão está traumatizado. E o trauma do Pedro é grave. Por que é grave? Porque ele demonstra a gravidade. Quando? Agora. O texto vai dizer que quando Jesus acabou de pregar, quando Jesus acabou o culto, quando Jesus acabou o trabalho, deu a bênção apostólica, olhou para o Pedro e falou assim: Pedro, agora eu vou te dar uma outra chave. Leva o barco para o profundo. Porque o que eu precisava fazer até agora, o barco poderia estar no raso. Mas agora para frente tem que sair do raso. Tem que ir para o profundo. Por que tem que ir para o profundo? Porque tem determinados momentos, queridos, que enquanto você está no raso, você é medíocre, você está na média. Mas aquilo que Deus tem para nós, homens dessa geração, nós temos que ir para o profundo. Porque no profundo a ação é dele, a movimentação é dele, tudo que acontece é dele, tudo que vem é dele. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que tem essas chaves para nós, homens dessa geração. Posicionar o nosso Cristo e se posicionar ao posicionar a Ele. É só isso que eu vim dizer aqui, querido. É só isso. E obrigado, meu amigo do violão, por já ter começado a falar. Por quê? Eu creio que o nosso Deus, ele tem algo muito especial para nós. Porque o texto diz, e eu vou terminar lá. Aí veja bem, foi para o fundo. E o texto vai dizer que veio um monte de peixe. Um monte de peixe. Tanto peixe que teve que chamar toda aquela galera lá para vir ajudar. Olha o que eu vejo dentro disso. Na hora que o Simão Pedro está chegando com o barco, que aquela galera que estava esperando ele vir com um monte de peixe, viu que ele não veio, falou: ih, deu ruim. Simão Pedro faliu. Acontece o que acontece. Simão Pedro agora vai para dentro da água. E note uma coisa muito séria. O trauma do Pedro é tão grande que quando Jesus fala assim: Pedro, leva o barco para o fundo da água, ele revela o trauma. Ele vai fazer explicações. Igual eu e você faz. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, espera aí, o senhor não está sabendo de uma coisa, eu vou te falar. Eu acabei de sair da água, cara. Eu acabei de sair da água e não peguei nada, passei a noite toda. Eu não passei só a manhã, só a tarde, só a madrugada. Foi a noite toda pescando. Sabe o que o Senhor Jesus me autoriza a dizer para você aqui hoje? É possível que de vez em quando você tenha um chamado de Deus e você vai falar assim: Senhor, é a vida toda que eu estou fazendo isso, eu não consegui fazer. Eu tenho autorização para falar para você que a partir de agora Deus vai fazer. Eu estou profetizando de olhos abertos para alguém aqui, pastor, depois o senhor me conta para quem que é. A partir de agora, não era essa a programação da minha mensagem. A partir de agora, se você autorizar, posicionar o Senhor Jesus, a partir de agora, Ele vai fazer o que nunca aconteceu durante a sua vida inteira. Ô Jesus, eu pesquei a noite toda. Olha o trauma. E não aconteceu nada. Aí vem um negócio complicado. Tem duas observações para essa frase. A primeira é, ele fala assim: mas através da tua palavra, eu vou. Primeiro, presta atenção. Pedro está jogando toda a culpa em cima de Jesus, dizendo: eu já sei que não vai acontecer nada. Acabei de chegar a noite toda, não pesquei nada. Eu estava no melhor horário pescando. Agora não é hora para pescar. Eu sei aonde que os peixes estão. Eles não estão, eles estão lá embaixo dormindo. Não vou pescar nada. Então eu vou, através da sua palavra. Só que eu vou voltar sem peixe. A culpa é sua. É isso que ele está dizendo para Jesus. A culpa é sua. Então fica sabendo que se der errado a culpa é sua e eu vou culpar. Você já culpou Jesus alguma vez? Ah, lógico que já. Ô Senhor, o senhor falou aquele negócio lá, e aí? Senhor, o senhor falou que faria, e aí? Você já culpou, vai. Não tem problema não. Jesus alguém já culpou ele lá atrás. Só que tem outra observação. Jesus, eu já pesquei a noite toda, mas através da sua palavra eu vou. Segunda observação, obediência. O cenário é complicado, é difícil. Você sabe que não vai pescar porque você é profissional da área, mas Jesus falou e você falou assim: então eu vou fazer. Qual foi o resultado? O resultado foi aquele monte de peixe. Veio tanto peixe
que ele ficou muito feliz, foi a pesca mais maravilhosa da vida dele. Aí eu quero que você só observe isso. Dentro de toda a movimentação, dentro de toda a obediência de Simão Pedro, dentro do fato dele estar decepcionado e projetar Jesus aonde que ele queria projetar, dentro da posição de Pedro em obedecer aquilo que Jesus fez, eu gosto de ter uma observação de dentro do mar. Aquele monte de peixe olhando para cima e falando, cadê a rede do Pedro? Cadê a rede do Pedro? Cadê a rede do Pedro? O meu Deus falou que é para entrar na rede do Pedro. Não posso entrar em outra rede. Deixa eu te contar que você vai saber. O peixe está falando, ele se posicionou já. Ele já se colocou no lugar que o pai falou para ele fazer. Cadê o Pedro? Mas o Pedro está demorando. Tá pegando? Que isso é para você. Tem um monte de peixe nessa rua esperando a sua rede. Ele não vai entrar em outra rede, porque o pai autorizou que ele entrasse somente na sua rede. Por quê? Porque ele sabia que eu ia vir aqui pregar para você, e a partir de hoje você vai se posicionar para que no próximo ano este lugar seja glória! Este lugar seja pequeno para aquilo que vocês têm. Por quê? Porque os peixes já estão preparados. Porque o pai já autorizou e falou assim, peixaiada, você vai entrar na rede daquele pescador. Vocês aí, vai entrar na rede desse. E vocês todos aí, vai entrar na rede desse. E esse monte aqui vai entrar na rede desse. Então, todos os peixes já estão olhando para cima, olhando, cadê a rede do pastor Jefferson? O pai autorizou entrar só na rede do pastor Jefferson. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Aleluia. Depois de tudo isso, o chamado vem e fala, Simão Pedro, já que você fez, já que você posicionou, já que você executou o que eu falei, a partir de agora, você será pescador de homens. O chamado foi só para ele. Só que através desse exemplo, o chamado amplifica para todos vocês. Através dele, muitos outros peixes humanos vieram. E através de vocês, quantos peixes vão vir? Vocês têm ideia? Hã? Vocês têm ideia através do posicionamento? Como é que chama o varão ali? Isso é. Wesley? Vocês têm ideia de quantos peixes que o Wesley está alcançando aqui? Hã? Vocês têm ideia de quantas casas isso está chegando agora ou daqui 6 meses? Vocês têm ideia de quantos homens estão nos ouvindo aqui que vai se posicionar porque eles querem pescar os melhores peixes? E qual é essa isca? Quem é que está pescando tudo isso? Wesley. Que esse pessoal que está aqui não está nem vendo. Mas o Senhor, você tem os seus trabalhos. Porque muitas vezes você não precisa aparecer. Você precisa só ser. Glória! Você só precisa ser, porque tudo que ele precisa fazer, ele precisa que você seja para que ele faça. Então hoje à noite, eu quero profetizar sobre a sua vida um tempo espetacular, queridos. Eu não vim brincar, eu não vim só trazer uma mensagem, eu vim profetizar na vida dos homens da minha geração, que tem o desejo que eu tenho de impactar as nossas gerações. Então, no nome de Jesus, levante sua mão para profetizar. Em nome de Jesus, nesta noite, fica registrado por essas câmeras, fica registrado pelas câmeras do céu, que a partir de hoje nascerá homens posicionados para que possa realizar aquilo que o Pai escreveu para que seja feito. Então, em nome de Jesus, tenha as melhores decisões agora. Em nome de Jesus, que você seja alvo na sua casa do homem que precisa agir de forma sincera e inteligente. Eu profetizo sobre este lugar, eu profetizo sobre essa igreja, eu profetizo sobre os comandos dessa igreja, que este lugar será pequeno para aquilo que o Pai determinou. E quem acredita comigo, diga amém. Amém. Então aplaude ao Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe, pastor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que eu espero que quando voltar aqui, espero que eu volte, pastor, por favor, não me deixe. Espero que eu volte. Quando eu voltar aqui, nós já tenhamos de fato um lindo lugar.
muitos homens. E aí eu volto com a equipe dos meus homens, para a gente adorar a Deus junto. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Aleluia. Você recebe essa palavra?